O dia 29 de junho também é conhecido como o Dia do Dublador. E essa profissão tão desafiadora e mágica que é capaz de marcar a nossa vida, a nossa infância, com vozes icônicas e marcantes de personagens e histórias tão queridas da nossa vida, que é claro que a gente não poderia deixar de exaltar essa profissão aqui no canal Jornada Animada. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Ana Beatriz Bassan e você está no canal Jornada Animada, o espaço em que a gente conversa sobre animações. Mas no vídeo de hoje, sendo mais específica, eu vou compartilhar com vocês a minha paixão pela dublagem brasileira, que, se bobear, é uma das melhores, ou melhor dizendo, a melhor dublagem do mundo inteiro. Então, se você adora falar sobre dublagem, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal também e compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que também ama falar sobre a dublagem brasileira. Muito bem, então vamos começar falando um pouco sobre o que é dublagem, qual é a história da dublagem. Primeiramente, a gente tem que lembrar um pouquinho também da história do cinema. No iniciozinho do cinema, como a gente bem sabe, os filmes eram mudos, eles não possuíam falas ou algum tipo de som, mas alguns filmes possuíam legendas, que era uma ferramenta para ajudar o espectador a entender exatamente tudo que estava acontecendo na história do filme, seja descrevendo onomatopeias, falas, descrições ali de passagem de tempo, enfim, era para ajudar a todo mundo ali entender o contexto e tudo que estava acontecendo no filme mesmo. E quando chegou o ano de 1925, começaram a surgir alguns filmes com sons, né? Isso foi algo super revolucionário e inovador para a história do cinema e para a época, claramente. Porém, a gente só poderia dizer que a dublagem começou a existir de fato lá em 1930, graças à invenção do diretor Jacob Carroll, que criou um sistema de gravação que permitia fazer o sincronismo entre o áudio e a imagem de um filme. E essa invenção do diretor não só permitiu que o cinema pudesse expandir ali as falas dos seus atores e também fazer os cineastas poderem ousar mais na hora de criar roteiros e até mesmo do jeito de gravar naquela época, mas essa invenção também permitiu ao cinema da época entender alguma coisa muito importante que a gente carrega até nos dias de hoje na sétima arte, que é usar a dublagem como uma grande ferramenta para distribuir obras audiovisuais pelo mundo inteiro, já que a dublagem pode ser uma grande ferramenta para traduzir em línguas diversas uma obra para todo mundo poder assistir. E a arte da dublagem chegou no Brasil no ano de 1938, graças aos desenhos animados. Sendo mais específica, a primeira dublagem brasileira aconteceu em um longa de animação em 1938, no estúdio da Cinelab do Rio de Janeiro. E o longa, minha gente, era a Branca de Neve e os Sete Anões da Walt Disney, que inclusive a dublagem dessa animação foi também supervisionada pelos profissionais que estavam envolvidos na animação do estúdio da Disney, para ter certeza que tivesse ali tudo certinho da maneira que eles queriam para esse filme. E essa seria a produção que marcou como o início da arte da dublagem aqui no Brasil. E desde então, várias gerações são marcadas por vozes maravilhosas que conseguem traduzir as emoções e as histórias tão emocionantes, seja das animações e também de filmes live actions também e de séries, enfim, de vários produtos audiovisuais, para que a gente possa se emocionar, se relacionar e guardar no nosso coração como grandes obras que fizeram parte das nossas vidas. E depois desse mini telecurso aqui com vocês sobre a história da dublagem, eu quero conversar um pouquinho mais sobre o que é exatamente uma dublagem, quais são os passos para acontecer de fato uma dublagem. Primeiramente, o dublador ele precisa passar em testes para ver qual projeto que ele vai conseguir se encaixar e passar e finalmente começar a trabalhar como dublador. E quando a gente pensa em dublagem, eu acho até interessante a gente tentar analisar um pouquinho como se fosse uma carreira de um ator, de um artista, sabe? Porque são muito parecidos em certos aspectos, principalmente na questão de preparação e também de como que a pessoa
pode se profissionalizar na área como dublador. Vou explicar isso aqui um pouquinho mais na frente. Então sim, o dublador precisa passar de testes para ver qual papel que ele vai conseguir, né, dublar de fato, qual personagem que ele vai poder interpretar. E aí, o melhor dublador, na visão do diretor de dublagem daquela produção, ele vai ser escolhido para fazer um tal papel. E um outro passo muito importante se chama a tradução das falas e do roteiro antes que o dublador possa de fato entrar em cena. E a tradução, ela é super importante, não só, né, para traduzir de fato o que os personagens têm que falar, mas às vezes até mesmo ter que adaptar algumas gírias e situações que façam com que a gente se relacione melhor com o que está sendo dito ali diante da gente. E um outro personagem muito importante para os dubladores são os seus diretores de dublagem, que geralmente são as pessoas que vão escolher quais dubladores vão fazer qual papel, qual tipo de papel, mas também, é claro, eles estão ali para dirigir e ajudar, né, o dublador durante o seu trabalho. Como, por exemplo, qual que é a melhor entonação para o dublador dar diante de alguma situação do personagem, qual que é o tipo de timbre do personagem, como que eles podem chegar a essa voz, a esse timbre. Então, o diretor ali de dublagem, ele é fundamental para que uma dublagem seja inesquecível e super pontual. Pontual. Muito bem, Ana Beatriz. Que adjetivo maravilhoso que você deu. E aí, finalmente, a gente tem um dublador que vai estar ali no seu estúdio com as suas falas ali prontas diante dele. Ele vai fazer o seu aquecimento vocal e mandar ver. Sendo que é muito importante também os dubladores pesquisarem, entenderem, ouvirem até mesmo as versões originais dos personagens, para eles entenderem as suas emoções, suas personalidades. É realmente um estudo de personagem, podendo até mesmo fazer alguns improvisos e adaptações no roteiro de última hora, principalmente quando a gente fala de animação, porque às vezes, por exemplo, a gente pode ter alguns movimentos da boca de personagem que não condiz quando a gente está falando em português. Geralmente a pessoa deveria estar com a boca fechada, porém na animação a boquinha continua se mexendo. Então às vezes eles acabam fazendo um improviso e acrescentando algumas coisas para preencher alguns espaços e, é claro, tendo todo cuidado para que a tradução continue fazendo sentido e condizente com os personagens e com o que está acontecendo na tela de fato. Portanto, o dublador, ele precisa ter, além de uma voz apuradíssima e super bem cuidada, porque afinal de contas, né, é o principal instrumento de trabalho deles, e além disso, eles precisam ter um ouvido super apurado, para não só entender as emoções do que eles estão assistindo ali na tela, e até mesmo em alguns casos, eles nem têm a imagem do que eles precisam traduzir, dublar disponível para eles, principalmente em jogos. Às vezes chega apenas só algumas faixas de áudio na língua original do personagem do game, e aí eles têm que ter todo um feeling, entender a entonação, em que momento que aquilo ali pode estar acontecendo, para eles fazerem uma dublagem incrível. E eu mencionei aqui com vocês algumas etapas, né, que para mim se assemelham muito com as etapas de um ator. Não é à toa, porque para ser um dublador, gente, não basta você ter uma voz incrível e simplesmente ir a um estúdio de dublagem e querer trabalhar lá. Muito pelo contrário. Para você ser um dublador profissional, você precisa ser ator e também ter o seu registro profissional para poder trabalhar como dublador. E para preencher esses requisitos e se tornar um dublador profissional, você precisa ser graduado em artes cênicas ou ter feito algum curso profissionalizante da área, né, como um ator. E de acordo com a legislação brasileira, você também precisa ter um registro profissional, que é o documento que se chama DRT, que é praticamente um documento para registrar que você está apto para atuar, você é um ator e, portanto, você também pode trabalhar com dublagem. E é claro também isso da dublagem, fazer cursos de dublagem, porque, gente, realmente não é fácil. Você tem que saber interpretar, atuar, você tem que ter uma dicção muito boa também, tem que ter postura, tem que saber como falar no microfone, tem que saber as técnicas de respiração, saber como manter a sua voz da melhor forma e mais saudável possível. Então, é uma profissão que possui ali várias etapas muito importantes para você conseguir se tornar um grande dublador. E a gente pode até ficar só ouvindo as vozes dessas pessoas incríveis e achar que é uma coisa super fácil, que é só imitar alguém, mas muito pelo contrário, gente, dublagem vai muito além disso, é muita técnica, esforço e muitas horas de trabalho também. E agora, meio que para encerrar aqui com vocês, eu quero compartilhar essa minha cartinha de amor para a dublagem brasileira,
porque eu sou simplesmente muito grata a todos os artistas, porque vocês são artistas que são capazes de interpretar, traduzir e adaptar personagens e histórias tão diferentes uma das outras através simplesmente da voz, sabe? Isso é mágico. É incrível ver como que um dublador, ele é capaz de passar tantas emoções, conflitos de personagens, ações com a sua voz, sabe? Eles não possuem ali uma tela para mostrar suas expressões faciais, eles não são ali atores de um filme, por exemplo, que tá aparecendo como o corpo todo, como que a sua coluna está, como que a sua postura está, como que tá o seu pescoço, se ele tá sentado, se ele não tá, se ele tá pulando, se ele tá gritando, como é que ele tá fazendo tudo isso. É incrível ver que um profissional consegue, com a sua voz, passar tanta emoção e tanta descrição, sabe? É simplesmente mágico pra mim. E isso ajuda o espectador a ficar imerso e completamente entregue nas histórias e dos personagens do produto audiovisual que a gente tá assistindo. E a dublagem brasileira, ela é de um nível de excelência tão alto que a gente vê a quantidade de artistas, quantos dubladores incríveis a gente conseguiu acompanhar com o passar da nossa vida e como que as vozes desses artistas realmente acompanham a gente na nossa vida, desde quando a gente é pequenininho assistindo desenhos animados, até mesmo quando a gente tá vendo um filme live action de um certo ator que a gente já sabe qual voz que ele tem, porque existem muitos dubladores que são ali contratados já especificamente para dublar um certo ator ou vários atores. E a dublagem brasileira, ela é realmente incrível, porque a gente pode ver nos desenhos animados, por exemplo, desde o Yu Yu Hakusho, no Cavaleiro do Zodíaco, como que eles fizeram uma adaptação que fosse tão marcante pra gente, que a gente consegue lembrar com tanto carinho as gírias e também, lógico, né, as vozes dos protagonistas, dos personagens secundários de uma forma tão marcante que a gente não esquece nunca de como que é falado, qual que é a entonação daquele personagem. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. E é por isso que eu deixo aqui meu apelo aqui pra vocês, gente, escutem mais os produtos audiovisuais dublados, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A dublagem é uma ferramenta, como eu disse no início do vídeo, muito importante para trazer um produto audiovisual de uma forma mais acessível para muitas pessoas que precisam do áudio para ter essa experiência de um filme, de uma série, de animação ou de live action, enfim, para poder ter essa experiência cinematográfica na vida delas. Muitas dessas pessoas dependem sim exclusivamente do áudio para entender o que está acontecendo em cena. E a dublagem é muito importante para trazer acessibilidade aos produtos audiovisuais também. Então é um trabalho que é muito bonito, difícil e que merece ser enaltecido todos os dias por nós. E é claro, né, minha gente, como todos aqui somos fãs dos desenhos animados, é quase que impossível a gente não ser fã também do trabalho da dublagem brasileira, porque foram graças aos trabalhos desses dubladores que a gente conseguiu ter acesso na nossa infância a animações que marcaram a nossa vida, seja de animes, animações que passavam no Cartoon Network, da Nickelodeon, no Disney Channel, enfim, a dublagem brasileira foi extremamente fundamental para que a gente, desde criança, a gente pudesse acompanhar as jornadas fantásticas dos desenhos animados. E para finalizar o vídeo, eu acho que nada mais justo do que destacar aqui um dos meus dubladores favoritos da minha vida, começando com a Mariana Torres, que dublou a Korra, de Helena de Korra, e também dubla a Ravenna nas animações, que é a minha heroína dark emo, que eu sou simplesmente apaixonada por ela. É uma voz super icônica e que eu sou super fã, assim como também a Luísa Palomanes, que eu sou completamente fascinada por essa mulher, porque sempre quando eu escuto a voz dela, eu lembro o quanto que eu literalmente cresci ouvindo essa dubladora nas animações. Ela interpretou a Docinho nas Meninas Superpoderosas original, ela também faz a voz da Estelar, ela dublou a Hermione de Harry Potter também, ela faz a Katara de Avatar de Aang, ela dublou a Merida da Pixar. Simplesmente te adoro, Luísa Palomanes. Beijo!
E é claro que eu não poderia deixar de citar um dos dubladores mais conhecidos, né, da nossa geração, dos últimos anos, que é o incrível Guilherme Briggs, né, que de vez em quando nas suas redes sociais ele tá dublando os seus bonequinhos ali de brinquedo na sua casa, que eu também praticamente cresci ouvindo a voz dele, porque o Guilherme Briggs, né, gente, ele é simplesmente o dublador do Buzz Lightyear, do Superman também, de outros personagens como o Freakazoid, o Kronk da Nova Onda do Imperador, o Samurai Jack, enfim, gente, Guilherme Briggs, ele é um grande talento, assim como também o Wendell Bezerra, que eu também sou super fã, que será o nosso eterno Bob Esponja, e ao mesmo tempo, ele também consegue fazer a voz do Goku, do Dragon Ball Z, que é algo surreal. Eu demorei demais, assim, na minha vida pra entender que era o mesmo dublador. É simplesmente incrível o trabalho de voz do Wendell Bezerra. Eu sou simplesmente apaixonada pelo trabalho de todos vocês. Então, se tiver algum dublador ou algum futuro dublador assistindo esse vídeo agora, já saiba que eu considero demais o esforço e o trabalho, a dedicação de vocês. Vocês são simplesmente maravilhosos. Adoro todos vocês. É sobre isso, entendeu? E este foi uma mensagem de amor à dublagem brasileira para que a gente pudesse celebrar juntos, um pouquinho atrasado, o dia do dublador. E agora eu conto com a participação de todos vocês. Coloquem aqui nos comentários quais são os dubladores que mais marcaram a sua vida, seus personagens favoritos. Vamos aqui fazer uma chuva de recomendações da dublagem brasileira, de vários personagens icônicos que marcaram vocês de alguma forma. E eu indico a vocês também pesquisarem aqui na plataforma do YouTube canais de vários dubladores brasileiros que sim, eles também possuem seus canais e são super incríveis pra gente entender e se aprofundar ainda mais na arte da dublagem. Inclusive o Charles Emmanuel, que é o dublador do Ron Weasley de Harry Potter e também o dublador do Mutano dos Jovens Titãs, que é um outro personagem que eu também adoro. Ele tem um canal incrível que se chama Dubladeando, que ele faz alguns desafios com alguns de seus amigos dubladores e também destaca e enaltece o trabalho de todos eles também. Enfim, gente, procurem que tem vários dubladores incríveis aqui. Eu acho que eu vou deixar alguns links aqui na caixinha de descrição do vídeo também. E muito bem, minha gente, este foi o vídeo de hoje para comemorar o Dia do Dublador. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra gente conversar ainda mais sobre dublagem e também sobre as animações, é claro. E também compartilhe esse vídeo com quem gostaria de entender um pouco mais sobre a dublagem brasileira, a dublagem em si. E por hoje é só, eu sou a Beatriz Bassan e nos vemos até um próximo vídeo do canal Jornada Animada. Tchau!